perdido dos Elohim. Olá, sou Francis Valade. Bem-vindos ao Holograma Histórico. Episódio 122. A mente dos homens, a chave e armadilha dos Elohim. Quando falamos da mente, pensamos num espaço invisível que mora dentro do crânio. Imaginamos que seja apenas a soma de neurônios, descargas elétricas, sinapses que cintilam como relâmpagos microscópicos. Mas o que chamamos de mente é mais antigo que os próprios cérebros. Antes de existir carne, já existia a ideia. Antes do primeiro humano aprender a falar, já havia um campo silencioso, capaz de organizar percepções, de registrar memórias, de criar imagens que não dependiam dos olhos. A mente nasceu como ponte entre o invisível e a matéria. Foi o modo que os Elohim encontraram para que a criatura de barro pudesse dialogar com algo maior do que ela própria. Não foi criada para mentir, nem para enganar-se, mas para lembrar o que os sentidos não conseguiam captar. A mente é a tradução vibracional da presença, um espelho onde a centelha olha para si mesma. Com o tempo, porém, esse espelho começou a acreditar que era um rosto. O pensamento, que deveria servir à consciência, passou a fingir que era a própria consciência. O homem, que deveria usar a mente como ferramenta, começou a viver dentro dela como prisioneiro. E é aqui que começa a história da mente como chave e como armadilha. Se olharmos para os mitos mais antigos, veremos que a inteligência humana foi sempre descrita como dádiva perigosa. Prometeu roubou o fogo para entregar aos homens. Na tradição hebraica, a serpente ofereceu o fruto do conhecimento. Para os Elohim, dotar a criatura de mente significava entregar-lhe um fogo interior, capaz de criar mundos com um simples ato de imaginação. Esse fogo era a chave, permitia que o homem inventasse, nomeasse, sonhasse, construísse. Mas a mesma chave abria portas para labirintos, porque a mente é capaz de fabricar realidades ilusórias com a mesma precisão com que percebe as reais. Por isso, a mente é também armadilha. Acredita nas próprias histórias, teme as próprias sombras, alimenta monstros que ela mesma criou. Nas últimas gerações, vemos a mente humana crescer em capacidades técnicas e decrescer em imaginação criativa. Ganha memória digital, perde memória poética. Domina algoritmos, esquece mitos, constrói máquinas que calculam em nanosegundos, mas luta para manter viva a centelha que a fez perguntar por quê. Essa mudança não é acaso, é reflexo de como usamos a chave e de como caímos na armadilha. Perguntamos hoje, por que pensamos? Será o pensamento um simples subproduto de impulsos elétricos ou um campo independente que usa o cérebro como instrumento? Qual era o propósito original da mente para os Elohim que nos moldaram? Por que existe tanta pesquisa e tão pouca resposta? Por que a mente humana, tão capaz de contemplar estrelas, é também tão apta a fabricar enganos e a esconder-se atrás de máscaras? Essas perguntas atravessam este episódio. Não buscam fórmulas rápidas nem respostas prontas. Querem rasgar o véu do hábito e mostrar a mente como território sagrado e, ao mesmo tempo, perigoso. Se compreendermos a natureza do pensamento, talvez possamos recuperar a criatividade perdida, curar desequilíbrios, libertar-nos de medos que não são mais que ecos de histórias mal contadas. A mente não é inimiga do homem, mas também não é sua dona. É uma força colocada no barro para servi-lo, não para governá-lo. Quando esquecemos isso, o servo assume o trono, e o humano perde-se dentro de narrativas que confundem realidade e imaginação. Nos próximos capítulos, vamos percorrer essa origem, seguir o rastro da mente desde os primeiros Elohim até a contemporaneidade, revelar como pensamentos moldam realidades, por que a mente pode tornar-se fonte de desequilíbrio e como recuperar a função para a qual foi criada, ser ponte entre a centelha e a criação. Atravessaremos este território com cuidado, porque falaremos de algo que todos carregamos e raramente compreendemos. A mente, a chave
que abre portas para a criação e a armadilha que fecha prisões invisíveis. Este é o convite do episódio 122, olhar de frente para a mente dos homens, com a coragem de reconhecer seus dons e seus perigos, porque talvez, só entendendo este espelho interno, possamos devolver-lhe o lugar certo, não o trono, mas a ponte. E só então voltaremos a criar como fomos criados, com clareza, presença e verdade. Capítulo 1. A origem da mente. Quando a centelha pediu um espelho. Quando falamos da origem da mente, quase sempre pensamos na evolução biológica. Imaginamos um cérebro primitivo que, pouco a pouco, adquiriu maior complexidade, acumulou conexões, aprendeu a recordar o passado e a antecipar o futuro. Mas a história que os Elohim contam é mais antiga do que a história da carne. Antes de existir cérebro, existia campo. Antes de existir linguagem, existia vibração. A mente é filha desse campo, não nasceu como órgão, mas como espaço de tradução. Os Elohim precisavam de uma forma de comunicação entre a centelha invisível, a porção divina que anima a criatura e os impulsos do corpo físico. A centelha compreende silêncio, luz, frequência. O corpo compreende apenas dor, prazer, fome, calor, frio. Era necessário algo que pudesse unir essas duas dimensões e fazê-las dialogar. A mente foi moldada como ponte. No início, era pura percepção. Um horizonte onde impressões do mundo visível e do invisível podiam encontrar-se. Não havia palavras, não havia vozes internas. Havia apenas um campo receptivo que espelhava a presença. Com o tempo, à medida que os primeiros humanos começaram a nomear coisas, a mente ganhou contornos. Cada nome pronunciado criava um sulco na mente. Cada palavra deixava um rastro que podia ser evocado mais tarde. Assim nasceu a memória simbólica, e com ela nasceu também o pensamento organizado. A mente tornou-se não apenas ponte, mas forja de ideias. Os Elohim sabiam que dar aos homens a capacidade de forjar ideias era dar-lhes um fogo interior. Esse fogo permitiu que imaginassem ferramentas, organizassem caçadas, criassem mitos, aprendessem a registrar o tempo pelas estrelas. Foi a primeira vez que a criação via uma criatura modelar não apenas a matéria, mas a própria experiência do tempo e do espaço. Os registros mais antigos descrevem essa dádiva como perigosa. O fogo roubado por Prometeu, o fruto da árvore do conhecimento, as tabuletas de argila com palavras que antes só os deuses possuíam, todos esses mitos guardam a lembrança de que a mente não era brinquedo, mas chave. Uma chave pode abrir portas. Uma chave pode também acionar armadilhas. Quando a mente começou a acreditar que era dona da centelha, nasceu o ego. O ego não é o mal, é o instinto de preservação do fogo. A mente tentando manter o poder que recebeu. Mas, ao assumir o trono, a mente esqueceu que deveria servir. Passou a filtrar a verdade para que coubesse em seus próprios limites. Foi assim que começou a distância entre pensamento e realidade. Os Elohim não se arrependeram de ter dado a mente aos homens, mas reconheceram que haviam entregue uma força que exigia cuidado e maturidade. O propósito original da mente não era distrair nem enganar, era lembrar, era guardar um mapa do invisível e permitir que a criatura de barro pudesse reconhecer a voz da fonte, mesmo quando os sentidos físicos não a captassem. Com o tempo, a mente perdeu essa função de memória do invisível, começou a preferir as imagens que ela mesma criava, e assim nasceram as primeiras ilusões, os primeiros medos, as primeiras mentiras internas. A mente tornou-se espelho que distorce. Por isso os antigos alertavam: conhece-te a ti mesmo. Não era convite filosófico, era um chamado para que a criatura lembrasse a função original da mente e recuperasse o espelho límpido. Hoje, quando falamos de mente, lidamos com um campo que carrega essa dupla herança, a ponte viva entre centelha e corpo, e o espelho que se apaixonou
pelo próprio reflexo. Para compreender o poder contido na mente dos homens, precisamos voltar a essa origem, entender que pensar não é um acidente químico, mas a herança de um pacto antigo. Pensamos porque a centelha pediu um espelho. Pensamos para lembrar o que os sentidos esquecem. E se hoje esse espelho está turvo, é porque a ponte foi tomada pela poeira das ilusões, que a própria mente levantou. O primeiro passo para libertar a mente é reconhecer que ela foi criada para servir à verdade, não para fabricar versões convenientes dela. É recuperar a humildade do espelho, não competir com a luz, apenas refletir o que é. Neste primeiro capítulo, devolvemos à mente a sua história original, não a de inimiga ou de deusa, mas de mensageira. Uma mensageira que perdeu a rota, mas que ainda guarda no íntimo a lembrança do caminho para casa. Capítulo 2. Quando o pensamento se tornou voz interior. A mente nasceu silenciosa. No princípio, ela não falava. Era apenas um campo translúcido que registrava sinais: frio, calor, brilho, sombra, presença, ausência. O pensamento surgiu quando o humano descobriu que podia recriar uma experiência mesmo depois de ela ter passado. O gesto de recordar um fruto maduro, mesmo sem tê-lo diante dos olhos, foi a primeira centelha do pensamento. A partir desse instante, a mente ganhou a capacidade de manter imagens vivas na ausência do real. Esse foi um salto prodigioso. Com ele, os antepassados começaram a planejar. Podiam imaginar o rio no tempo da seca, lembrar-se do caminho para as cavernas, guardar o rosto de um parente distante. A mente deixou de ser apenas ponte entre centelha e corpo. Tornou-se biblioteca invisível. Mas uma biblioteca não tem voz. As imagens guardadas eram mudas, até que os humanos aprenderam a nomeá-las. Cada nome pronunciado fixava um som na mente, e o som passou a ecoar, mesmo quando a boca estava calada. Assim nasceu a voz interior. O que antes era pura imagem começou a ser narrado pela própria mente. Essa voz foi útil. Ela ajudou o homem a organizar o tempo, a ordenar a memória, a comunicar-se consigo mesmo, mas trouxe um novo risco, o risco de confundir a voz com a verdade. A voz interior tornou-se conselheira, mas também acusadora. Passou a recordar feridas, repetir medos, projetar perigos. O que era instrumento de sobrevivência converteu-se, muitas vezes, em fonte de ansiedade. Na visão dos Elohim, a voz interior deveria ter sido usada para a escuta, não para domínio. O pensamento verbal deveria traduzir impressões do invisível em frases compreensíveis ao corpo. Era para ser intérprete, não juiz. Quando a voz interior se separou da centelha, nasceu a sensação de que existe um eu que fala e outro que obedece. É daí que brota a experiência do ego como narrador da vida. Os antigos perceberam cedo esse risco. Xamãs, profetas, místicos de diferentes culturas ensinaram técnicas para aquietar a mente e ouvir o que existe além da voz. A meditação, a oração silenciosa, os cânticos rítmicos, tudo era tentativa de restaurar a escuta original. Os Elohim deixaram sinais de que a mente seria sempre um instrumento de frequência e não um palco de monólogos. Eles ensinaram que todo pensamento é uma forma de vibração. Por isso alertaram: cuidado com as palavras que repetes a ti mesmo, pois moldam a realidade que percebes. Com o advento da linguagem complexa, a mente humana tornou-se narradora compulsiva. Reconta passados, antecipa futuros, explica motivos, inventa justificativas. Essa avalanche de narrativas internas tem um preço. Reduz a capacidade de presença. Quando a mente está ocupada contando histórias, perde a escuta do instante. Assim, a chave começa a tornar-se armadilha. Hoje, muitos acreditam que a voz interior é a essência da consciência. Mas a voz não é essência, é eco. A essência é a presença silenciosa que observa a voz. Entender essa diferença é fundamental para recuperar a função original da mente. A voz interior não deve ser inimiga.
Ela é ferramenta que pode alinhar intenção e gesto, mas precisa ser reconhecida como voz da mente, não como dono do ser. Quando a criatura acredita que só existe a voz, todo o restante silêncio, intuição, frequência é abafado. É como morar numa biblioteca e pensar que o mundo é feito apenas de livros. A mente tornou-se, assim, uma narradora de realidades parciais. E, quanto mais histórias inventa, mais se distancia do que é imediato. O desafio atual da humanidade é recordar que o pensamento é útil, mas não é soberano. A voz interior pode guiar, mas também pode enganar. Ela guarda a memória, mas também distorce lembranças. Ela antecipa riscos, mas também fabrica medos. Por isso, compreender a natureza do pensamento é passo essencial para a libertação do humano moderno. Se a mente foi criada para traduzir a centelha em gesto, então seu papel não é gritar ordens, mas ouvir e interpretar. Este capítulo nos lembra que a voz que ouvimos dentro de nós não é oráculo sagrado nem inimigo maligno. É apenas a linguagem de uma ponte que precisa ser usada com consciência. Recuperar essa clareza é devolver à mente a humildade do intérprete. Quando a voz interior se torna escuta disciplinada, volta a cumprir seu desígnio original, transformar silêncio em palavra e palavra em ação alinhada. E assim, a mente recupera o lugar de chave, deixando de ser armadilha. Capítulo 3. O propósito original. A mente como ferramenta de criação. Para compreender a mente humana, é preciso reconhecer que ela não surgiu para entreter pensamentos soltos, nem para acumular dados ou multiplicar memórias. Seu propósito inicial foi dar forma ao invisível. Os Elohim, ao moldarem a criatura de barro, sabiam que o corpo sozinho responderia apenas a impulsos básicos: calor, frio, fome, abrigo. Esses impulsos assegurariam a sobrevivência, mas não dariam sentido à existência. Era necessário algo que pudesse imaginar antes de agir. A mente foi implantada como instrumento dessa imaginação criadora. Era a parte da criatura que podia conceber uma ponte antes de talhar a madeira, pensar na colheita antes de semear, visualizar o abrigo antes de empilhar pedras. Mas havia algo ainda mais profundo. Os Elohim queriam que a mente humana pudesse perceber frequências que os sentidos brutos não alcançavam. Queriam que, ao olhar para o céu noturno, o homem não visse apenas pontos luminosos, mas pressentisse ordem, ritmo e propósito. Assim, a mente foi dotada da capacidade de reconhecer padrões nos ciclos das estrelas, nas estações, nos gestos das marés, no crescimento das plantas. Essa percepção de padrões deu origem às primeiras formas de matemática, de calendário, de arte simbólica. A mente tornou-se mediadora entre observação e criação. Não bastava ver, era preciso compreender a relação entre as coisas e, a partir disso, projetar algo novo. Nesse ponto, a mente cumpria sua função sagrada: traduzir a centelha criadora em gestos concretos no mundo físico. O pensamento era uma semente, a ação era o fruto. Enquanto a mente serviu a esse propósito, os humanos floresceram em inventividade. Desenharam nas cavernas, mapearam rios, inventaram redes, criaram cantos e histórias para transmitir sabedoria. O problema começou quando a mente passou a valorizar mais a semente que o fruto, ou seja, começou a preferir o mundo das ideias ao mundo das ações. Nasceu então a ilusão de que pensar por si só bastava para transformar. A mente, que deveria servir como ponte, começou a viver de seus próprios produtos. Criou conceitos cada vez mais distantes da experiência direta. Essa dissociação ainda hoje é visível. Somos capazes de conceber tecnologias extraordinárias, mas temos dificuldade de aplicá-las para aliviar a dor ou preservar a harmonia do planeta. É como se a mente tivesse se apaixonado pela própria engenhosidade e esquecido que sua função era servir a vida. Outro aspecto do propósito original era o de proteger a centelha.
A mente deveria filtrar os estímulos externos, avaliá-los, escolher caminhos menos perigosos, antecipar riscos. Essa função defensiva foi essencial nos primórdios da espécie, mas ao longo do tempo degenerou em preocupação constante, alimentando medo e ansiedade desnecessários. O instinto de preservar a vida converteu-se em hábito de imaginar catástrofes. A mente, que fora criada para planejar e proteger, passou a paralisar pela antecipação de cenários adversos. No projeto dos Elohim, a mente deveria equilibrar dois movimentos: imaginar para criar e prever para proteger. O equilíbrio entre os dois mantinha a centelha livre para se expressar. Quando a balança pendeu para o lado do medo ou da pura abstração, a mente desviou-se de seu propósito. A pergunta, por que pensamos? Encontra aqui uma resposta parcial. Pensamos para criar, não para enredar-nos em lembranças inúteis nem em fantasias de ameaça. Pensamos para antecipar beleza, soluções, harmonia. Toda vez que o pensamento serve a isso, ele recupera a dignidade de sua origem. Toda vez que serve apenas ao ruído ou ao pânico, perde a graça de sua função sagrada. A ciência moderna, ao reduzir a mente a um epifenômeno do cérebro, esquece que sua função histórica foi transformar intuição em forma. Essa perda de memória cultural fez com que tratássemos a mente como um mero processador lógico, ignorando seu papel de ponte criadora. No entanto, basta olhar para as grandes obras do espírito humano, pinturas rupestres, templos antigos, poemas, mapas estelares, para perceber que o pensamento é a matriz de toda invenção. Nada do que existe feito pelas mãos humanas deixou de passar primeiro pela oficina invisível da mente. Recuperar esse entendimento é recordar que a mente não é inimiga da espiritualidade nem adversária da centelha. É sua parceira natural, desde que aceite o lugar de ferramenta obediente à verdade. O desafio contemporâneo é devolver à mente essa vocação de serva da criação e libertá-la do vício de viver apenas de abstrações ou de medos, pois a mente foi nos dada como chave para abrir possibilidades, não como gaiola para aprisionar a própria imaginação. Este é o chamado deste capítulo: reconhecer o propósito original da mente humana e, a partir dele, reeducar o pensamento para que volte a servir a vida e a centelha, em vez de alimentar ruídos que nos afastam do que somos. Capítulo 4. Quando a chave se tornou distração. A mente nasceu como ponte, depois tornou-se voz interior, cumpriu seu propósito como ferramenta de criação. Mas, à medida que o homem passou a confiar mais na mente do que na presença, a chave que abria portas para a verdade começou a girar sozinha dentro de fechaduras inventadas. Surgiu a distração. A distração não é um defeito moral, mas uma alteração de foco. A mente, fascinada por suas próprias imagens, deixou de mirar o que existe e passou a mirar o que imagina. Esse desvio mudou a forma como os humanos habitam o tempo. Em vez de estarem inteiros no agora, começaram a viver entre lembranças e projeções. O presente tornou-se apenas uma ponte entre passado e futuro, e raramente um lugar de morada. Quando a criatura perde a presença, perde também a clareza sobre o que é real e o que é fantasia. A mente, então, cria labirintos de narrativas, reinterpreta acontecimentos, projeta medos, constrói expectativas, alimenta ressentimentos. Todas essas narrativas são distrações porque afastam a centelha da experiência direta. Os Elohim haviam planejado que a mente usaria a memória para aprender com o passado e a imaginação para preparar o futuro, mas sempre ancorada no instante presente. Ao romper essa âncora, a mente passou a vagar como viajante entre tempos, sem repouso. Isso explica por que muitos vivem cansados sem causa aparente. Não é o corpo que se fatiga, é a mente que não encontra descanso. Outra forma de distração é a comparação constante. A mente compara rostos, talentos, conquistas, dores,
compara-se aos outros e a si mesma em outros tempos. Essa comparação alimenta orgulho e inveja, sentimentos que drenam energia criativa e obscurecem a percepção da unidade entre as criaturas. Há ainda a distração produzida pela multiplicação de desejos. A mente descobre novas possibilidades e, em vez de escolher uma direção, corre atrás de muitas ao mesmo tempo. A abundância de opções torna-se peso e o foco se dispersa. O mundo contemporâneo potencializou esse desvio. A tecnologia ampliou a capacidade da mente de produzir estímulos visuais, sonoros e informativos, criando um oceano de dados que mantém a atenção sempre fragmentada. Muitos acreditam que estão mais inteligentes porque conseguem lidar com várias tarefas, mas, na verdade, apenas treinam a mente para permanecer superficial e inquieta. A distração também assumiu roupagem de entretenimento constante. Nunca foi tão fácil escapar do silêncio. E, sem silêncio, a mente não retorna ao estado de ponte. Permanece funcionando como tela de cinema, projetando histórias ininterruptas. Aos olhos dos Elohim, esse é um dos maiores riscos da civilização atual. Confundir movimento mental com vida interior. Quanto mais a mente se distrai, mais se afasta de sua função sagrada e mais difícil se torna ouvir a frequência que sustenta a centelha. O perigo não está em usar a mente para se divertir, mas em perder a capacidade de parar, de contemplar, de perceber o espaço entre um pensamento e outro, porque é nesse espaço que a ponte volta a cumprir seu papel, conectar a presença silenciosa à ação consciente. Há um aspecto mais sutil da distração. Ela dilui a memória do invisível. Quando a mente se alimenta apenas de estímulos externos, vai perdendo a sensibilidade para percepções internas, intuições, pressentimentos, lampejos criativos. O ser humano torna-se reativo ao ambiente e esquece que também é emissor de realidade. Essa perda não é irreversível. O primeiro passo para recuperar a mente como chave é reconhecer que a distração não é destino, mas hábito aprendido. Tudo o que foi aprendido pode ser desaprendido. A prática de pausas conscientes, a observação do próprio fluxo de pensamentos e a escolha deliberada de reduzir estímulos externos são caminhos para que a mente volte a servir em vez de dominar. A distração é a maior armadilha porque parece inofensiva. Não se apresenta como inimiga declarada, mas como um convite doce e constante a fugir do agora. Ao ceder, o homem perde presença e, sem perceber, entrega a chave de sua própria clareza. Quando a mente retorna ao presente, descobre que muitos problemas se dissolvem por não passarem de sombras projetadas por ela mesma. A função de ponte é restaurada, a criatividade retorna, a memória do invisível reabre-se. Este capítulo recorda que a mente não precisa ser extinta nem vencida, mas reorientada. O remédio contra a distração não é guerra contra o pensamento, é a prática paciente de trazê-lo de volta ao instante vivo, onde a centelha respira. Somente aí a chave recupera sua utilidade e a armadilha perde a força. Capítulo 5. A mente que avança e a criatividade que regride. Há um paradoxo evidente no caminho humano. À medida que a mente expandiu suas habilidades técnicas, perdeu parte do frescor criativo que marcava os primeiros gestos de cultura. O mesmo ser que aprendeu a mapear genomas, a sondar os confins do espaço e a construir máquinas que calculam em trilhões de operações por segundo, muitas vezes se vê incapaz de imaginar algo simples, um símbolo novo, uma melodia que não seja cópia, uma narrativa que devolva sentido à existência. Esse paradoxo intriga a ciência e preocupa os espíritos mais atentos. Para os Elohim, não é mistério, é consequência do desequilíbrio de uso da chave mental. Quando a mente se volta demasiadamente para a solução de problemas externos, torna-se engenheira e matemática, mas esgota a energia destinada à imaginação poética.
Ao contrário do que muitos pensam, imaginação e técnica não são rivais, deveriam caminhar juntas. A civilização, porém, desenvolveu estruturas sociais que premiam a eficiência mensurável e desvalorizam a intuição criativa. A criança que desenha mundos invisíveis é educada para ser realista. O adulto que sonha é aconselhado a ser prático. Pouco a pouco, a mente coletiva desaprende a brincar e perde um dos motores mais antigos da criatividade. Essa regressão não significa que a centelha criadora tenha se apagado. Ela continua viva, mas deslocada para camadas subterrâneas da mente, esperando um espaço de silêncio e liberdade para emergir. Outra causa desse fenômeno é a hiperespecialização. O mundo contemporâneo exige que cada pessoa concentre seus esforços num segmento estreito do saber. Isso aprimora técnicas, mas rouba a visão de conjunto, que é solo fértil da invenção. As grandes obras do passado nasceram de mentes que transitavam entre arte e ciência, mito e cálculo, intuição e observação. Quando o olhar é confinado a um único setor, perde-se a perspectiva de novas conexões, e sem conexões não há genuína criatividade. Há também a influência da mente maquínica, amplificada pela tecnologia digital. Delegamos à máquina tarefas de memória, cálculo, busca e até decisão. Enquanto isso, a mente humana se acostuma à passividade, confiando que a máquina suprirá respostas. Tal conforto anestesia a musculatura interna da imaginação. A criatividade, como um músculo, atrofia quando não é usada. Outro fator menos visível, mas igualmente poderoso, é a pressão do tempo. Viver em aceleração constante faz com que o pensamento se mantenha em estado de urgência, e a urgência não favorece processos criativos profundos. As ideias que exigem maturação, contemplação e erro acabam descartadas em favor de soluções rápidas. Para os Elohim, essa mudança de ritmo representa uma perda do contato com o campo da frequência. A mente foi criada para oscilar entre momentos de intensa atividade e momentos de recolhimento silencioso, nos quais a centelha inspira. Sem esse ritmo natural, a mente produz mais respostas automáticas e menos revelações genuínas. Ainda assim, a mente humana apresenta ganhos impressionantes em áreas que pareciam impossíveis aos povos antigos: medicina de precisão, comunicação instantânea, exploração do espaço, simulação de realidades virtuais. Esses avanços demonstram que a mente conserva sua potência de chave, apenas a direciona a objetivos que nem sempre refletem a harmonia do todo. O desafio contemporâneo não é escolher entre ciência e arte, mas reconciliar as duas dimensões. A mesma mente capaz de escrever um algoritmo pode compor uma sinfonia. A mesma que manipula números pode imaginar novas formas de solidariedade. Essa reconciliação requer recuperar o respeito pela imaginação como força construtiva, não como passatempo infantil. Muitas tradições espirituais insistem que a imaginação é o olho interno, pelo qual a centelha vê possibilidades antes de virarem matéria. Ao desprezar a imaginação, a humanidade fecha um dos olhos com que percebe a realidade. Também é preciso reconhecer que a perda criativa está ligada a um esquecimento do propósito. Quando as ações mentais são guiadas apenas por lucro, vaidade ou competição, desconectam-se do impulso criador que as originou. A mente, nesse estado, torna-se reativa, resolve problemas, mas não sonha, repete padrões, mas não os transcende. A cura desse desequilíbrio começa pela educação do olhar, reaprender a observar sem pressa, a escutar silêncios, a cruzar saberes, a permitir que a intuição se manifeste junto da razão. É assim que a mente recupera a fluidez de chave criadora. Este capítulo nos convida a perceber que não há regressão inevitável. Há uma escolha coletiva de priorizar um tipo de inteligência em detrimento de outra. A mente humana permanece vasta e plástica. O que precisa é de um campo que valorize tanto a eficiência quanto a inspiração. Quando a centelha volta a inspirar o pensamento,
A criatividade reaparece como água que brota de um solo outrora seco. A chave volta a abrir portas, não apenas de laboratórios e indústrias, mas também de beleza, de compaixão e de novas narrativas para o futuro. Capítulo 6. O poder criador do pensamento e seus limites. Desde o início, a mente humana foi dotada de uma força singular, a capacidade de imaginar antes de agir. Essa capacidade é tão natural que raramente nos damos conta de seu alcance. Um gesto simples, como erguer a mão para acenar, nasce primeiro na mente como intenção, como imagem de um movimento. Só depois a ordem percorre os nervos e chega aos músculos. Quase tudo que fazemos passa por esse instante invisível de concepção mental. Isso significa que o pensamento é sempre prólogo da ação e, em certo sentido, cada pensamento já é um ato, ainda que sutil. Os Elohim projetaram a mente humana para que pudesse interagir com o campo da realidade por meio de frequências. Nessa visão, pensar não é apenas refletir, mas emitir um padrão vibratório que informa o ambiente. Os antigos chamavam isso de oração silenciosa ou intenção pura. A ciência moderna começa a vislumbrar algo parecido quando estuda os efeitos de expectativas, de atenção concentrada e até de estados emocionais sobre processos biológicos. A tradição espiritual sempre afirmou: a vida segue a direção do pensamento. Essa afirmação não quer dizer que imaginar algo automaticamente materializa a coisa desejada. Quer dizer que a qualidade do pensamento orienta o comportamento, modela escolhas, influencia reações químicas do corpo e ajusta a percepção da realidade. Ou seja, muda o caminho pelo qual a vida se desenrola. É nesse sentido que o pensamento possui poder criador. No entanto, há limites claros a esse poder. O pensamento não é capaz de anular leis físicas ou de impor sua vontade a todo o campo externo. A mente humana é co-criadora, não soberana. Funciona melhor quando colabora com as leis naturais do cosmos em vez de tentar contrariá-las. Muitas frustrações espirituais nascem do engano de acreditar que imaginar já basta para transformar. A imaginação é semente, precisa do solo da ação, da água do tempo, da luz das circunstâncias. Sem esses elementos, continua sendo apenas imagem. Por outro lado, subestimar a força do pensamento é igualmente prejudicial. Ideias podem nutrir ou envenenar a saúde física, podem sustentar coragem em situações adversas ou semear medo que paralisa, podem inspirar descobertas científicas ou alimentar preconceitos que atravessam séculos. Tudo começa no campo invisível da mente. Os Elohim advertiam que o pensamento seria uma espécie de cimento do destino. Cada decisão mental pavimenta um trecho do caminho futuro. É por isso que tradições antigas cultivavam práticas de disciplina interior. Vigiar a mente não como tirania, mas como cuidado com o material que molda a existência. Outra limitação importante é que a mente humana não cria sozinha. O pensamento precisa da participação de outros elementos, do corpo que executa, da comunidade que interage, do ambiente que responde, do tempo que amadurece. Ignorar essa rede é uma das ilusões mais comuns da cultura contemporânea, que exalta a fantasia do indivíduo autossuficiente. O poder criador do pensamento não substitui a cooperação com o mundo. Ele é convite a colaborar conscientemente com todos os fatores que compõem a vida. Também é essencial reconhecer que o pensamento não é neutro. Carrega a carga emocional que o acompanha. Pensamentos repetidos com medo ou ressentimento imprimem um traço de tensão na mente e no corpo, influenciando decisões futuras. Pensamentos repetidos com gratidão ou esperança moldam disposição para novas escolhas. Essa dimensão emocional do pensamento explica por que não basta raciocinar positivamente. É preciso sentir em consonância com o que se pensa. Os Elohim ensinaram que a mente deveria manter sintonia com a centelha
para que seu poder criador fosse alinhado e íntegro. Quando desconectada, a mente pode usar a mesma força para gerar ilusões e prisões internas. Outra faceta do limite do pensamento é a sua dependência de linguagem. Grande parte do que pensamos ocorre em palavras, e as palavras, por serem limitadas, não conseguem conter toda a realidade. Isso significa que parte da experiência humana permanece fora do alcance do pensamento discursivo e só pode ser vivida em silêncio, intuição, arte ou presença. Confundir pensamento com totalidade leva a mente a tentar explicar tudo, mesmo o que não cabe na explicação. Essa tentativa gera frustração e angústia, alimentando a sensação de impotência. Compreender o poder e os limites do pensamento devolve à mente seu lugar correto. Reconhecemos que ela é laboratório de possibilidades, não palco de onipotência. Percebemos que pensamentos são como sementes flutuantes. Só algumas germinam, dependendo do solo, do clima, da estação. Por isso, cultivar bons pensamentos é como cultivar um jardim. Não garante a colheita de cada flor desejada, mas aumenta a probabilidade de beleza. Este capítulo recorda que pensar é participar do processo criador, mas também exige humildade para aceitar os limites naturais. A mente foi feita para sonhar e planejar, para inspirar a ação, para colaborar com a vida. Quando compreende essa posição, recupera dignidade e poder real. Quando esquece, torna-se prisioneira das próprias fantasias. A chave continua em suas mãos, mas precisa saber que há portas que só se abrem quando a ponte entre pensamento, sentimento e ação está alinhada à verdade. Capítulo 7. A mente como simuladora de realidades. Perigo e potencial. Poucas faculdades humanas são tão extraordinárias e tão ambíguas quanto a capacidade de simular mundos inteiros dentro da mente. A criança que conversa com um amigo imaginário, o arquiteto que vê um edifício pronto antes do primeiro tijolo, o cientista que formula hipóteses sobre partículas invisíveis, o poeta que recria um pôr do sol que ninguém presenciou, eles todos utilizam a mesma função, a mente que projeta uma realidade não presente. Essa função não é defeito nem delírio, é uma extensão da imaginação criadora que os Elohim implantaram para que a criatura pudesse antecipar caminhos, ensaiar decisões, testar possibilidades sem arriscar imediatamente o corpo. De certo modo, a mente foi o primeiro laboratório virtual da Terra. Antes da invenção de computadores, cada humano já possuía a habilidade de simular experiências dentro de si. Essa simulação tem valor imenso para a sobrevivência e para o progresso. Graças a ela, nossos ancestrais puderam aprender estratégias de caça, prever reações do clima, ensaiar rotas de fuga, imaginar instrumentos antes de construí-los. Tudo que existe como artefato ou ideia passou antes pelo ensaio mental. No entanto, o mesmo dom que nos deu vantagem adaptativa também abriu um flanco perigoso. A mente não distingue, com absoluta precisão, a diferença entre o que imagina com intensidade e o que os sentidos captam do real. Quando um perigo é fortemente imaginado, o corpo responde como se estivesse de fato em risco. Hormonas do estresse circulam, o coração acelera, músculos se enrijecem. Assim, surgem fobias, ansiedades, pânicos, reações a cenários que só existem na tela mental. É a armadilha da simulação. A criatura sofre consequências físicas de eventos que não ocorreram. A mente, quando não guiada por consciência, transforma-se em geradora de fantasmas. Para os Elohim, essa possibilidade sempre esteve inscrita no presente da mente. A chave que permite ensaiar também poderia prender o humano em enredos ilusórios. Por isso, em tradições antigas, vemos alertas contra devaneios prolongados, contra a imaginação vazia ou fantasias sem raiz. Os sábios intuíam que o poder de simular
deveria ser usado como ferramenta de visão, não como substituto da experiência direta. O perigo maior não é apenas sofrer com imagens internas, mas confundir a simulação com a verdade absoluta. Ideologias, preconceitos e delírios coletivos frequentemente nascem de imagens mentais que adquirem status de realidades inquestionáveis. Guerras foram travadas por ideias nunca verificadas. Medos foram transmitidos por gerações baseados em narrativas internas repetidas como fatos. A mente é fértil demais para não criar mitos. A questão é quando os mitos deixam de inspirar e passam a aprisionar. Outra armadilha é a dependência do mundo imaginado. Com os avanços tecnológicos, tornamo-nos capazes de criar realidades virtuais externas que prolongam a simulação interna. Jogos, redes, avatares, todos ampliam a tendência de preferir a experiência construída à concreta. Não há mal em usar tais recursos como ferramenta ou entretenimento consciente. O risco é perder a ancoragem na presença, passando a viver mais tempo em mundos artificiais do que no real. Por outro lado, a mente simuladora guarda potenciais ainda pouco explorados. Quando guiada por propósito claro e ética lúcida, essa faculdade pode acelerar aprendizado, reabilitar funções físicas por visualização, fortalecer memória, antecipar soluções para crises. Pesquisas modernas em neurociência confirmam que ensaios mentais de atletas, por exemplo, ativam circuitos motores e podem melhorar desempenho real. Isso demonstra que a linha entre imaginar e agir é mais tênue do que supunhamos. Os Elohim, ao conceder tal poder, esperavam que o homem aprendesse a usar a simulação para expandir criatividade e empatia. Imaginar a dor do outro, por exemplo, é passo fundamental para cultivar compaixão. Visualizar futuros sustentáveis ajuda a orientar decisões no presente. Assim, a função simuladora da mente continua sendo chave de evolução, desde que a consciência a mantenha ligada ao serviço da vida. Para restaurar o equilíbrio entre potencial e perigo, precisamos reaprender a distinguir imagem interna de realidade externa. Isso não significa negar a imaginação, mas reconhecer seus limites e seu papel. Devemos permitir que a mente ensaie, crie, sonhe, mas sem abandonar a escuta do instante real, do corpo e do campo que nos rodeia. O treino dessa distinção começa pela observação atenta. Perceber quando um pensamento é apenas cenário hipotético e quando se apoia em fatos concretos. Perceber que emoções correspondem a fantasias e não a acontecimentos presentes. O retorno à presença não elimina a simulação, apenas devolve-lhe o lugar de instrumento, não de soberana. Este capítulo nos lembra que a mente é simultaneamente engenheira de mundos e fabricante de labirintos. O mesmo dom que nos permitiu sair das cavernas pode nos aprisionar em celas invisíveis. O discernimento é a chave que decide para qual lado essa porta se abre. A centelha em nós continua capaz de orientar a mente simuladora, mas exige que cultivemos silêncio e clareza para que a imaginação volte a servir a verdade, não a substituí-la. Capítulo 8. A mente como máscara, a mentira e o falso eu. Desde que o pensamento ganhou voz, a mente descobriu que podia contar histórias sobre si mesma. No início, isso servia a uma função nobre: explicar ações, justificar escolhas, organizar a memória coletiva. Com o tempo, porém, a mente começou a usar essas histórias para criar personagens, versões de nós mesmos que não correspondiam ao que realmente somos. Foi assim que nasceu a máscara mental. A máscara é o retrato que a mente fabrica para ser aceita pelo grupo, para proteger fragilidades, para evitar rejeição ou para conquistar poder. Em muitas culturas, ritos com máscaras representavam espíritos ou deuses. Hoje, continuamos usando máscaras, mas invisíveis, compostas de gestos, palavras e atitudes calculadas.
Os Elohim já haviam advertido que a mente, quando perde contato com a centelha, passa a construir identidades artificiais. Essas identidades são como casas de papel, oferecem abrigo temporário, mas não resistem a ventos fortes. A mentira é uma extensão dessa máscara. Mentimos para o outro, mas antes mentimos para nós mesmos, tentando sustentar a imagem que criamos. A mente se torna roteirista e atriz do próprio teatro interior, confundindo personagem e essência. A necessidade de aprovação social intensificou essa tendência. Em sociedades tribais, a máscara podia significar sobrevivência. Quem não se encaixasse no grupo poderia ser expulso. Com a evolução da cultura, as máscaras multiplicaram-se, agora ligadas a status, aparência, profissão, crenças, ideologias. A mente passou a acreditar que o valor do indivíduo depende de manter tais máscaras impecáveis. Essa crença gera sofrimento silencioso, medo constante de ser descoberto, ansiedade para corresponder a expectativas, dificuldade de sentir-se digno sem o papel representado. O falso eu consome energia mental imensa, desviando-a da criatividade e da presença. Quando a mente está ocupada sustentando máscaras, não tem espaço para a escuta da centelha. Outra consequência é a ruptura interior. Enquanto a máscara mostra uma face, a verdade interna clama por reconhecimento. Esse conflito prolongado leva a estados de estresse, fadiga emocional e até doenças psicossomáticas. Para os Elohim, a mente deveria ser um espelho transparente, refletindo a centelha sem distorções. Ao se tornar máscara, a mente obscurece essa luz, criando opacidade entre a essência e o mundo. A mentira, portanto, não é apenas problema moral, é perda de alinhamento vibracional. Toda falsidade acrescenta ruído à ponte que liga centelha e realidade, tornando mais difícil perceber a verdade. Recuperar a mente como chave exige o processo doloroso de desfazer máscaras. Esse processo começa com a observação honesta dos papéis que representamos, o personagem que mostramos à família, o que exibimos em redes sociais, o que vestimos no trabalho. Não significa abandonar responsabilidades ou modos de convivência, mas deixar de confundir papel com identidade. Quando reconhecemos que cada papel é apenas função temporária, a mente começa a aliviar a pressão de sustentar aparências. Outro passo é cultivar veracidade interior, admitir a nós mesmos os medos, desejos e limites que preferimos ocultar. Essa honestidade enfraquece a necessidade de mentir para os outros, pois reduz a distância entre personagem e essência. As tradições espirituais antigas insistiam na prática da confissão sincera, não como ritual de culpa, mas como forma de realinhamento, trazer à luz aquilo que a mente mantinha escondido. O trabalho de remover máscaras é contínuo e exige coragem, pois cada camada removida expõe fragilidades. Mas só assim a mente volta a ser transparente à presença. Com menos energia gasta em disfarces, sobra espaço para a criatividade e para a escuta do silêncio. A sociedade contemporânea, com sua ênfase em imagem e marketing pessoal, torna o desafio ainda maior. É culturalmente incentivado vestir novas máscaras, cultivar marcas pessoais e manter narrativas de sucesso. Reconhecer essa pressão externa ajuda a perceber que não se trata apenas de escolha individual, mas de condicionamento coletivo que precisa ser questionado. Os Elohim lembram que a centelha não precisa de máscara para existir. A centelha simplesmente é, e brilha melhor quando não é coberta por camadas de ficção. A mente recupera a dignidade quando admite que não precisa fabricar um eu idealizado. Precisa apenas refletir com clareza o que já é verdadeiro. Este capítulo convida a uma revisão profunda, perceber onde a mente atua como espelho e onde se traveste de personagem. Distinguir essência de papel não nos torna menos adaptados ao mundo, torna-nos mais livres para agir com autenticidade.
A chave que abre portas para a verdade não pode ser usada enquanto a mão que a segura está ocupada segurando máscaras. Soltar as máscaras é condição para usar a chave com plenitude. Assim, a mente deixa de ser palco de ilusões e volta a ser a ponte luminosa entre a centelha e o mundo. Capítulo 9. Desequilíbrio mental e os abismos do ego. A mente foi concebida como ferramenta de harmonia. Porém, quando a ponte se torna trono, nasce o ego desordenado. E quando esse ego inflamado domina todo o campo, instala-se o desequilíbrio mental. Não falamos aqui apenas de doenças catalogadas pelos manuais clínicos. Falamos de uma ruptura mais ampla entre mente, corpo e centelha. O ego, em seu núcleo, não é mau. É a função que dá à criatura senso de identidade e a protege do aniquilamento. Mas, sem a referência da centelha, o ego passa a ver-se como centro absoluto da realidade. Essa inversão cria tensões internas que podem desaguar em angústia, paranoia, delírio, depressão, violência. A mente, desenhada para servir a vida, torna-se campo de batalha. No passado remoto, tribos e aldeias mantinham ritos de passagem e sistemas de cuidado que reconheciam a importância da saúde do pensamento e do espírito. Curandeiros, xamãs, monges, mestres de ofícios, todos participavam de redes de amparo que equilibravam o indivíduo na comunidade. Com a modernidade, parte desse cuidado foi substituída por instituições médicas, muitas vezes necessárias, mas que nem sempre contemplam a dimensão espiritual e relacional do sofrimento mental. O resultado é que muitos hoje se sentem isolados em suas crises internas, reduzidos a diagnósticos, sem espaço para o diálogo entre mente e presença. Segundo a leitura dos Elohim, o desequilíbrio mental surge quando a frequência da mente perde sintonia com a frequência do coração e do corpo. Não se trata de negar fatores biológicos, genéticos ou sociais, mas de perceber que a mente precisa de alinhamento com o todo para manter-se estável. Sem esse alinhamento, o ego se expande para preencher o vazio e acaba transformando qualquer pensamento em verdade absoluta. É nesse ponto que a mente constrói labirintos internos dos quais a pessoa não consegue sair sozinha. As ilusões tornam-se paredes, as memórias dolorosas, grilhões, as crenças distorcidas, portões trancados. O sofrimento mental cresce quando a criatura não distingue mais pensamentos passageiros de fatos permanentes. Tudo que a mente imagina ganha o peso de realidade incontestável. A ansiedade, por exemplo, é a antecipação de catástrofes inexistentes que, no entanto, provocam reações físicas reais. A depressão, muitas vezes, resulta da narrativa interna que convence a pessoa de que não há saída nem sentido. A paranoia é a simulação de ameaças invisíveis que mobilizam a mente a defender-se do que não está presente. Todas essas condições revelam o poder da mente de alterar a experiência da vida sem mudar o mundo exterior. Por isso, os Elohim advertiam que a mente deveria ser guiada por disciplina suave, observar os pensamentos, mas não ceder a todos, reconhecer emoções, mas não entregar-lhes o leme. A cultura contemporânea, marcada por pressões econômicas, sobrecarga de informação, isolamento social e estímulos constantes, intensifica desequilíbrios latentes. O ego encontra terreno fértil para crescer desordenadamente, buscando status, aprovação, consumo, comparações intermináveis. O excesso de ego enfraquece laços comunitários e dissolve referências internas de sentido, gerando sensação de vazio e desconexão. Muitos procuram preencher esse vazio com distrações, vícios, violência ou discursos extremos. A mente, quando tomada por esse ciclo, não consegue mais funcionar como chave para a verdade. Torna-se arma de autopunição e de ataque. A cura, segundo a visão elohímica, não está apenas em medicamentos ou terapias,
embora possam ser vitais, mas na restauração da ponte entre mente e presença. Significa recuperar a sensação de que existe algo maior e mais estável do que a sucessão de pensamentos. A centelha que observa, respira e sobrevive a cada narrativa interna. Reconhecer essa centelha devolve ao ego o seu tamanho humano, limitado, necessário, mas não soberano. Os antigos chamavam a isso de humildade, não submissão servil, mas percepção de lugar no tecido maior da vida. Uma mente humilde é menos propensa a colapsar sob o peso das próprias expectativas. Para os que enfrentam desequilíbrios graves, é essencial combinar cuidado médico especializado com práticas de reconexão, silêncio guiado, respiração consciente, arte, contato com a natureza, vínculos de afeto. Tais práticas não substituem tratamento clínico, mas oferecem sustentação para que a mente volte a sentir-se apoiada pelo todo e não isolada em sua dor. Os Elohim enfatizam que cada pensamento é um fio de trama que pode tecer proteção ou aprisionamento. Ao reconhecer esse poder, aprendemos a escolher quais fios alimentar. A educação para a saúde mental deveria incluir desde cedo a arte de observar o fluxo da mente sem acreditar em tudo que ela diz. Isso não elimina as doenças, mas fortalece a consciência para buscar ajuda e não se deixar capturar pelas histórias internas mais sombrias. O ego não precisa ser destruído, precisa ser integrado e educado. Quando reconhece seus limites e serve à centelha, torna-se guardião legítimo da identidade. Quando se sente dono do trono, transforma-se em tirano que leva a mente a abismos. Este capítulo nos recorda que o desequilíbrio mental não é sinal de fraqueza moral, mas de ruptura de sintonia, e que a verdadeira fortaleza nasce da reconexão, mente, corpo, coração e centelha trabalhando em harmonia. Somente assim a chave volta a abrir portas de cura em vez de trancar prisões invisíveis. Capítulo 10. A mente reconciliada, a ponte que retorna à verdade. Depois de percorrer as paisagens luminosas e sombrias da mente humana, chegamos ao ponto em que a chave e a armadilha se encontram. É aqui que podemos compreender a possibilidade de reconciliação. A mente não nasceu para ser combatida, mas para ser reorientada. Quando ela recupera o sentido de ponte, volta a ocupar o lugar que lhe foi dado pelos Elohim. Servir à centelha e ao corpo, unindo ambos em harmonia. Reconciliar a mente é devolver-lhe a função original. Perceber, traduzir, organizar e criar, sem competir com a presença. Significa reconhecer que os pensamentos são ferramentas transitórias, não donos permanentes da identidade. A reconciliação começa pelo reaprendizado do silêncio. Silenciar não é abolir o pensamento, mas permitir que ele descanse, que retorne à fonte. Na pausa silenciosa, a mente deixa de projetar máscaras e simulacros e redescobre o espaço interno onde a centelha respira. Os antigos chamavam esse estado de coração quieto ou mente clara como água. A mente reconciliada não elimina a razão, mas aprende a usá-la sem perder a sensibilidade. Aprende a distinguir entre pensamentos que são apenas ruído e aqueles que surgem como insights genuínos carregados de lucidez e serviço. Esse discernimento não vem de fórmulas prontas, nasce da prática paciente de observação. Observar a mente é reconhecer seus movimentos, notar padrões, testemunhar a mudança de um pensamento para outro, sem se deixar arrastar por todos eles. A neurociência moderna confirma que essa prática conhecida como atenção plena ou mindfulness altera a estrutura cerebral, fortalecendo regiões ligadas à empatia, à memória e ao autocontrole. Isso mostra que reconciliação não é ideia abstrata. Tem efeitos visíveis sobre a saúde e a qualidade de vida. Para os Elohim, a mente reconciliada é aquela que recupera a escuta do invisível. Ela ainda pensa,
calcula e projeta, mas reserva espaço para intuição, gratidão e presença. Volta a funcionar como ponte de dois sentidos, do mundo para a centelha e da centelha para o mundo. Outro aspecto essencial dessa reconciliação é a integração do ego. Em vez de tentar eliminar o ego, tarefa impossível e até perigosa, aprendemos a colocá-lo em seu lugar. Guardião da individualidade, não tirano do ser. O ego torna-se um aliado quando aceita ser veículo de expressão da centelha, não seu censor. A mente reconciliada é também criativa e compassiva. Ao libertar-se de máscaras e distrações, recupera a energia que antes gastava em defesa e autoengano e passa a empregá-la em invenção, arte, cuidado e colaboração. Essa mente não teme o silêncio porque já não precisa fugir de si mesma. Ela transforma a imaginação em ferramenta de esperança, não em labirinto de medos. Num mundo saturado de informação e ruído, a mente reconciliada age como oásis de clareza. É capaz de escutar antes de responder, de ponderar antes de julgar, de unir em vez de dividir. Tal estado não se alcança de um dia para o outro. É fruto de escolhas diárias, moderar estímulos, cultivar momentos de contemplação, praticar gratidão, buscar relações autênticas, manter alinhamento entre intenção e ação. Os Elohim recordam que a mente reconciliada não abandona a humanidade. Ao contrário, torna-se ainda mais humana, pois integra razão, emoção e espiritualidade numa só tessitura. Essa integração é a condição para que o pensamento volte a ser chave de progresso verdadeiro, capaz de criar soluções sem destruir vínculos, de buscar conhecimento sem sacrificar sabedoria. A reconciliação também implica reconhecer limites saudáveis. A mente reconciliada aceita que não pode controlar todas as circunstâncias e que nem todo mistério precisa ser decifrado. Essa aceitação liberta a energia antes gasta em resistência inútil e a direciona para ações possíveis e significativas. A ciência, a arte e a espiritualidade convergem nesse ponto. Todas reconhecem que a mente encontra plenitude não quando acumula poder, mas quando encontra propósito e equilíbrio. O caminho proposto pelos Elohim é simples na forma, exigente na prática. Aprender a observar sem julgar, afastar-se periodicamente do excesso de estímulos para reencontrar silêncio, honrar a imaginação sem confundi-la com realidade, usar a razão como ferramenta, não como cárcere, reconhecer a centelha que observa por trás de cada pensamento. Com esses passos, a chave volta a abrir as portas certas, as que conduzem a relações mais humanas, a escolhas mais responsáveis, a inovações que respeitam a vida. A mente reconciliada não promete uma existência sem dor ou conflito, mas oferece um modo de atravessar desafios sem perder a lucidez e a compaixão. No fundo, esse era o desígnio inicial, que a mente fosse serva da vida e não sua senhora, que fosse claridade que ilumina o caminho e não miragem que desvia. Neste capítulo final, a ponte retorna ao seu lugar original. A chave, outrora causa de labirintos, reaprende a abrir a porta da presença. Assim, a mente dos homens deixa de ser armadilha e volta a ser aliada na jornada da criação consciente. E o verbo que antes dividia agora volta a unir, sustentado por uma mente em paz consigo mesma e com o universo que a gerou. A mente dos homens, herança e responsabilidade. Ao chegar ao final desta travessia, olhamos para trás e percebemos que a mente humana não é um acidente do acaso. Ela foi moldada para ser ponte entre mundos, instrumento capaz de unir matéria e frequência, memória e imaginação, instinto e consciência. Por isso, em toda a narrativa dos Elohim, a mente é apresentada como dom sagrado e também como risco inevitável. Dom, porque nos permite participar do ato criador, continuando a obra da criação com gestos, ideias, ferramentas,
poemas, decisões, risco, porque a mesma força que pode construir pontes pode também cavar abismos quando se afasta da centelha que lhe dá a direção. A história que percorremos nos capítulos revela esse duplo fio. A mente nasceu como chave de criação, transformou-se em voz interior, em forja de ideias, mas também aprendeu a simular, a distrair, a inventar máscaras, a fabricar labirintos. Essa herança faz da mente humana uma das maiores potências do universo visível e um dos maiores campos de batalha invisível. Os Elohim não nos deram a mente para que nos tornássemos escravos de pensamentos. Deram-na para que pudéssemos ver além do que os olhos veem, sentir além do que os nervos sentem, agir além do que os instintos ordenam. Quando nos afastamos desse propósito, a mente perde-se em vozes, em máscaras, em distrações, em conflitos de ego. O aprendizado deste episódio é reconhecer que a mente não precisa ser combatida nem idolatrada. Precisa ser educada e reconciliada. Uma mente educada é capaz de observar sem julgar, de dialogar com o silêncio, de distinguir entre imaginação e realidade, de usar a memória sem viver aprisionada ao passado, de sonhar sem fugir do presente. Uma mente reconciliada volta a ser parceira da centelha. Em tempos de avanço tecnológico, essa responsabilidade se torna ainda mais urgente. Vivemos rodeados de máquinas que imitam o pensamento humano, algoritmos que predizem escolhas, realidades virtuais que ampliam a simulação interna. Sem consciência, a mente corre o risco de tornar-se espelho de máquinas, em vez de espelho da presença. A reconciliação que descrevemos não é apenas questão individual, é desafio coletivo, cultural e espiritual. Se quisermos que a humanidade atravesse as próximas décadas sem perder a essência criativa, precisaremos aprender a cultivar mentes lúcidas, criativas e compassivas. Não há técnica ou governo que possa substituir esse trabalho íntimo. Começa na criança que aprende a nomear suas emoções, continua no adulto que aceita fazer pausas para escutar o silêncio, amadurece no ancião que guarda sabedoria sem se tornar prisioneiro de crenças rígidas. A cada geração, cabe devolver à mente o seu lugar de servidora da vida. Que cada um de nós possa reconhecer os momentos em que a mente age como chave, abrindo caminhos, criando pontes, e os momentos em que se disfarça de armadilha, criando distrações, medos e divisões. Que possamos fazer a escolha de usar a chave para abrir portas que conduzam a mais presença, mais harmonia e mais verdade. É preciso coragem para olhar de frente os próprios pensamentos, pois neles habitam tanto sementes de cura quanto sombras de confusão. Mas só conhecendo a paisagem interior poderemos cultivá-la. Ao longo desta narrativa, a mente foi apresentada não como inimiga, mas como campo de trabalho, um jardim que precisa ser cuidado para florescer. Que esta reflexão desperte nos ouvintes o desejo de conhecer e cultivar a própria mente, reconhecendo que pensamentos moldam atitudes, atitudes moldam relações e relações constroem o destino coletivo. Lembrem-se de que a verdade não pode ser contida nem pela mente, nem por estruturas externas. Ela se manifesta sempre que há clareza, silêncio e presença. Se há uma lição que os Elohim nos deixaram, é que a mente foi nos dada para servir a verdade e proteger a criação, nunca para substituir a centelha que nos anima. Amados ouvintes do holograma histórico, levem consigo esta mensagem. Cuidar da mente é cuidar do mundo. Não entreguem sua ponte interna às distrações e máscaras. Resgatem o silêncio. Preservem a capacidade de imaginar para construir e não para fugir. Façam da mente aliada da vida. Compartilhem este episódio com os jovens, com os que ainda buscam respostas, com aqueles que se sentem perdidos na confusão de vozes internas. Eles precisam saber que não estão sozinhos e que a mente pode ser reeducada para voltar a servir à luz da verdade. Se desejarem apoiar a continuidade desta missão, podem fazê-lo pelas vias oficiais
PayPal, francisvalade@hotmail.com. Chave Pix, francis.valade@gmail.com. Que cada partilha deste conteúdo seja uma semente lançada em solo fértil, despertando consciências para que reconheçam a ponte interior que receberam como herança. Este foi o episódio 122, A Mente dos Homens, a Chave e a Armadilha dos Elohim. Que a frequência da presença vos acompanhe e vos lembre sempre: a mente é chave, mas a verdade é a porta.